A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. No olhar de Jesus sinto paz, no olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor, e é por isso que eu canto assim. Olha só. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo a luz, no olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar, e é por isso que eu Sente a presença, sinta a presença do Senhor aí do teu lado. no olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. Assim, o olhar de Jesus Me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. com seu meigo olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. Muitos buscam no Senhor a solução. Eu vejo em cada olhar a interrogação. Até quando vou viver assim? Você pergunta em silêncio, e sem perceber até disfarça teu sofrimento. Mas eu tenho algo pro teu coração. Não entregue os pontos, não desista, meu irmão. No final da trajetória é assim mesmo, o inferno vem pra destruir, mas encontra você de joelhos e não pode tocar em ti. E a vitória é certa, o mal caiu por terra, o inimigo não resiste quando o povo de Deus se ajoelha.
e pede a Deus socorro. Deus manda livramento. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção. E Deus vai abrindo caminho para você passar. A estrada é longa, mas você deve continuar. Não desista, vai em frente. Deus caminha com você. E se está difícil, te ajoelha pra vencer. A tua vitória é certa. Quem crê nessa tarde que o mal caiu por terra. O inimigo não resiste quando o povo de Deus se ajoelha e pede a Deus socorro. Nessa tarde tem livramento. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção. Quem veio buscar uma bênção, não desista. Ele está aqui para nos abençoar nessa tarde. E Deus vai abrindo caminho para você passar. A estrada é longa, mas você deve continuar para ganhar. O mal caiu por terra. O inimigo não resiste quando o povo de Deus se ajoelha e pede a Deus socorro. Deus já trouxe livramento. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção. Não desista agora da tua bênção. Clamando pelos montes e sepulcros, aquele homem ia. Perdeu a sua vida, a sua história e a sua família. Não sabia mais o que fazer. O único desejo no seu coração era o de morrer. Por todos, aquele ser humano foi abandonado, com cadeias, cordas e correntes já foi amarrado. Mas força humana não pôde conter, pois certas coisas nessa vida é só Deus que pode resolver. Mas escute, mas ali estava pra chegar, atravessando do lado de lá, aquele homem cuja tempestade tinha acabado de apaziguar. É Jesus Cristo que vai operar, todo o mal Ele vai expulsar. E assim como Ele operou lá no passado, a sua vida Ele vai mudar. Qual o seu problema, irmão? O que é que escraviza o seu coração? Será a morte ou medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não tem impossível não. Macumba e magia negra derrotadas são. Se o muro é de bronze vai cair no chão. E se a luta está grande, maior é a vitória que Ele entrega em sua mão. É muito maior a vitória que Ele tem para te entregar nessa tarde. Somente creia. Abre o teu coração e creia na tua vitória. Aleluia. Tu és Deus de milagres, Senhor. Aleluia. Mas ali estava para chegar, atravessando do lado de lá, aquele homem cuja tempestade tinha acabado de apaziguar. É Jesus Cristo que vai operar, todo mal Ele vai expulsar. E assim como Ele operou lá no passado, a sua vida Ele vai mudar.
problema, irmão? O que é que escraviza o seu coração? Será a morte ou medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não tem impossível não. Macumba e magia negra derrotada são. Se o muro é de bronze vai cair no chão. E se essa luta está grande, maior é a vitória que ele entrega em sua mão. O seu coração será a morte ou medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não é impossível não. Macumba, magia branca, derrotada são. Se o muro é de bronze vai cair no chão. E se essa luta está grande, maior é a vitória que ele entrega. Ele entrega. Ele entrega. Ele entrega. Ele entrega. A terra te adora,
resistir ao decreto do Senhor. Se Ele ordena, há temor. Se Ele estende a mão, há vigor. Nenhum principado ousa se levantar, nem potestade pode o enfrentar. Nenhuma arma forjada prevalecerá, pois sua palavra jamais, jamais falhará. O inimigo caiu, o inferno perdeu, Cristo triunfou, a vida venceu. Quem poderá, quem poderá, quem poderá, quem poderá?
Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Salmo 51, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 9: Esconde o rosto dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na versão corrigida diz um espírito reto. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Terça-feira passada, irmãos, terça-feira passada aqui, nós tratamos o caso daqueles dois pastores. Quem se lembra do caso dos dois pastores que a gente tratou aqui? Né? Tratamos o caso do pastor Davi e do pastor Saul. E nós vimos que o pastor Saul se deu mal. E o pastor Davi, apesar de ter feito algo tão terrível, ele alcançou a misericórdia de Deus. E vimos que a Bíblia Sagrada nos mostra que, embora diante dos homens o pecado de Saul era aceito pela sociedade, quem lembra disso? O pecado de Saul era aceito pela sociedade, sim ou não? Sim. Foi a própria sociedade que levou Saul a pecar. E como Saul estava fazendo algo que a sociedade aprovava, ele achava que aquilo não era tão grave. E mesmo depois de ser advertido, ele estava preocupado mais em que o profeta Samuel lhe acompanhasse diante dos anciões de Israel, para ele não ficar mal perante o povo. Embora a mensagem de Deus fosse tão dura contra ele, passou de ti o reino. Ele não estava muito preocupado com as consequências diante de Deus. Ele estava mais preocupado com as consequências diante da sociedade. Importante era estar bem perante os homens. E para Saul era muito difícil compreender isto. Por que que aquilo que a sociedade apoiava, por que que ele tendo feito o que o povo pediu que ele fizesse, por que que aquilo seria tão grave? Só oferecer um sacrifício, só trazer animais que Deus havia dito para exterminá-los, trazê-los para adorar a Deus, parecia tão simples isto. Qual é o problema de oferecer holocaustos a Deus quando o profeta disse que ele deveria oferecê-los? Qual o problema de eu trazer sacrifícios, animais para sacrificar a Deus de outro lugar, ao passo que Deus queria que o sacrifício fosse de animais somente do povo? Deus não queria um sacrifício estranho, Deus queria sacrifício do próprio povo dele.
Mas para Saul, isso não tinha cabimento. Se foi o próprio povo, era interessante para o povo não oferecer os seus animais. Aí o povo ia ter que perder os seus animais. Então, era interessante para o povo trazer animais de outros lugares. Eles ofereceriam a Deus, prestariam o culto e não perderiam nada. E agora Deus rejeitar Saul por causa disto? Nós sabemos, irmãos, que o pecado tem 3 dimensões. O pecado tem a dimensão horizontal. Quando que se diz que o pecado tem a dimensão horizontal? Quando eu peco contra alguém. Quando eu peco contra alguém, então, por exemplo, se eu ofendo o irmão Enéas, eu estou pecando contra ele. É a dimensão horizontal do pecado. Mas o pecado também tem a dimensão em profundidade, quando eu peco contra mim mesmo. Então, quando eu fumo, por exemplo, se eu fumar, eu peco contra mim. E peco também contra quem está do meu lado, que é o fumante passivo. Mas eu estou me destruindo. A Bíblia diz que o pecado de prostituição é um pecado feito no corpo. A pessoa peca contra o seu corpo também. Mas existe a dimensão vertical do pecado. A dimensão vertical do pecado é aquilo que ofende a Deus. Então a palavra de Deus está mostrando aqui que Saul foi rejeitado por Deus porque o pecado dele não ofendia o povo. Muito pelo contrário, ele fez justamente o que o povo queria. Ele fez o que a sociedade pedia. Ele fez aquilo que os homens estavam contentes. As pessoas pediram para ele fazer aquilo. Então, a mesma coisa continua acontecendo em nossos dias. As pessoas pecam contra o próximo. Por exemplo, se alguém matar outrem, se alguém mata outrem, toda a sociedade diz assassino. Se alguém rouba, toda a sociedade diz ladrão. Se alguém comete um crime de abuso sexual, a sociedade aponta e diz abusador. Por quê? Porque a sociedade também condena alguns pecados, nem todos, no âmbito horizontal. Mas agora, quando alguém peca só contra Deus, vamos a um exemplo, a pessoa vaidosa. A vaidade, pessoa lá querer ostentar, com joias, com qualquer tipo de ostentação. Por isso a Bíblia diz que o cristão não deve usar joias. O cristão deve andar em simplicidade. Então, a pessoa usa joias, a sociedade o condena ou o aplaude? O aplaude. A pessoa ostenta, a sociedade condena ou põe joinha? Lá no Instagram. Põe joinha. Então não entra na cabeça das pessoas que isso é mal, porque ofende somente a Deus. Ofende somente aquilo que Deus diz que desagrada a Ele. Então as pessoas não têm temor em desagradar a Deus, desde que não desagradem o próximo, desde que não desagradem a sociedade. E essa era a linha de raciocínio de Saul. Saul pensou, que esse velho maluco aí, né? E por isso que quando Samuel disse para ele, passou de ti o reino, vem cá, irmão Enéas, faz favor. Vamos dizer que o irmão Enéas fosse o Samuel, aponta o dedo para mim, né? E diz, passou de ti o reino. Passou de ti o rei. Não, tem que ser mais forte, né? Passou de ti o rei. Passou de ti o reino.
o Saul olha para o velhinho e diz assim: tá bom, vovô, tá bom, vamos lá, tá bom, tá bom. O importante é que tu vá diante de mim e fale para os anciões lá, ó, que tu tá meu amigo, ó, todo mundo veja que tu tá comigo. Vamos tirar uma selfie junto aqui. Todo mundo vê que o profeta está comigo. Que Deus falou. Isso não interessa. Eu dou um jeito. Eu me viro. Quem está entendendo a mente de Saul? Quem entendeu a mente de Saul? Essa era a mente de Saul. Então, por isso que Saul faz isso uma vez, depois Saul fez a segunda vez. Como eu falei para os irmãos, dá-nos a impressão que Deus ainda quis dar uma chance para o Saul. E ele vai e faz a mesma coisa de novo. Na primeira vez ele tinha sacrificado quando não deveria sacrificar. E na segunda vez ele trazia animais que Deus havia dito para serem destruídos, de Amaleque, para que o povo sacrificasse sem que tivesse custos. Um sacrifício sem sacrifício. O povo queria sacrificar sem sacrifício. Sacrificar sem renúncia. Então, a Bíblia diz que Saul perde o reinado. E todo o projeto que Deus tinha um projeto com Saul, de que da descendência de Saul nasceria, quem que nasceria da descendência de Saul? Jesus. Este era o projeto de Deus para a vida de Saul. E Deus disse para ele: hoje se confirmaria o teu reino para sempre. Como é que, lembram de terça passada, como é que Jesus nasceria da descendência de Saul, se Saul era da tribo de Benjamim, se a promessa de Deus é que Jesus viria da tribo de Judá? Qual era o plano ali de Deus? Como é que ia juntar as duas casas? Davi, filho da tribo de Judá, ia casar, e casou mesmo, com Mical, filha de Saul, da tribo de Benjamim. Ali ia juntar as duas tribos. Jesus seria descendente tanto de Saul quanto de Davi, tanto de Benjamim quanto de Judá. Mas ele estraga todo o projeto de Deus pela sua rebeldia, pela sua obstinação, pela sua rebelião. E Deus disse então que o pecado de obstinação e de rebelião seria com o pecado de feitiçaria e de idolatria. E nós vimos na terça passada também que Davi fez um pecado que não era um pecado somente contra Deus, mas era um pecado contra a sociedade também. A sociedade reprovava aquilo. Então, diante da sociedade, o pecado de Saul era nada. Mas diante da sociedade, o pecado de Davi era terrível e continuaria sendo terrível hoje. Imagina, o homem adulterou e depois empurrou o marido da adúltera para a pior frente de combate, para que ele morresse na guerra e ele ficasse livre para casar com a viúva. Então, era algo terrível. Era algo terrível. Tanto contra Deus, quanto contra a sociedade. E a Bíblia diz, então, que o profeta Natã, não o profeta Samuel, Samuel foi lá que falou para Saul. Samuel falou para Saul. E Natã falou para Davi: você errou, você pecou. E nós vimos que Deus não leva em conta
O que Deus sabe que nós somos. Você lembra de terça passada? Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas Deus nos trata, diz a Bíblia, segundo a reação que nós temos a quê? A sua palavra. É a reação que eu tenho à palavra. Então, por isso, preste agora bem atenção aqui. Por isso que o diabo investe tudo para que as pessoas achem que pecado não é pecado. Porque se Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a reação que nós temos à sua palavra, então veja, Saul peca para a sociedade um pecadinho, para Deus era um pecadão, para Deus aquilo era feitiçaria e idolatria, mas para a sociedade está aplaudindo Saul. E a reação de Saul à palavra de Deus foi de obstinação. Então veja, muitas vezes um pecado que para a sociedade é nada, mas quando você ouve a palavra de Deus, porque para a sociedade é nada, você também faz ouvidos moucos à palavra de Deus. Você não reage positivamente à palavra de Deus. Faz como Saul fez. O Saul fez mais ou menos como alguns crentes fazem, pecam, e para eles o importante é só não ser disciplinado publicamente. O maior problema do pecado é a disciplina na igreja. Oh, Deus o livre. Mas a questão com Deus, para ele, parece tão pouca coisa. Quando deveria ser o contrário. Mas agora a palavra de Deus mostra-nos a reação que Davi tem. E aqui o Salmo 51, não deu tempo de nós falarmos sobre o Salmo 51 na terça passada, então eu quero me deter agora. Qual é a reação de Davi? E qual deve ser a nossa reação? A palavra de Deus então diz aqui qual é a reação interior de Davi. Vamos ler então o verso 1 de novo. Todos juntos, vamos ler juntos essa palavra. 1, 2, 3. Verso 2. Verso 3. Verso 4. Olha só, a Bíblia Sagrada diz, preste atenção, que coisa interessante isso. A Bíblia diz que quando Samuel disse para Saul, passou de ti o reino, tu vai deixar de ser rei e tal, teus descendentes não serão rei. Ele disse, mas dá um jeito aí, me ajuda perante os anciões da terra, os líderes, a liderança. Dá um jeitinho, alivia para mim aí. E veja, agora chega Natã e profetiza para Davi, e Natã dá uma profecia terrível para Davi. Natã disse assim para Davi, Davi, vai acontecer um monte de coisa ruim contra ti. Primeiro, o teu filho vai morrer. Número 1, teu filho vai morrer. Segundo, assim como tu adulteraste, como tu traíste um homem guerreiro que estava na guerra, e tu fizeste isto em oculto, alguém vai vir
não em oculto, mas perante os olhos de todo o povo. Alguém, olha que coisa terrível. Deus disse para ele: olha, a consequência do teu erro, tu abriste uma brecha tão terrível para o diabo, que alguém vai vir e vai estuprar todas as tuas mulheres. Não é uma, vai estuprar. Você sabia que naquele tempo os reis tinham muitas esposas. Por que os reis tinham muita esposa naquele tempo? Tinha muita guerra. Então o rei tinha que ter muitos filhos, para que se morresse 4, 5, 6 na guerra, um sobrasse para ser rei. Essa é a razão que naquele tempo tinha tantas mulheres os reis. E Deus disse assim: olha, você abriu uma brecha tão terrível, o pecado que você fez é tão terrível, que aquilo que aconteceu contigo no oculto, que você fez em oculto, a resposta para ti vai ser na frente de todo mundo. E Deus disse assim para ele: e a terceira coisa, aqui os irmãos estão ali, colocaram ali: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E Deus disse outra coisa: da tua casa, da tua família, não se apartará a espada. Vai ter tragédia em cima de tragédia. A tua tragédia, você semeou vento, vai colher tempestade. E o que Davi faz? Davi não diz: Deus é injusta. Não. Davi se joga, e a Bíblia diz que ele fica 7 dias em jejum, 7 dias clamando. E Davi diz assim: pequei, olha o verso 4, 51:4. Vamos lá para o 51:4. Pode ir lá para o 51:4, faz favor. Todos juntos. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira... Deus, o que o Senhor falar é justo. O Senhor pode me disciplinar do jeito que o Senhor quer. O Senhor é justo porque eu pequei. Pequei. Sou miserável. É essa a reação que Deus quer de nós. Mas as pessoas ficam dizendo: não, fulano faz também. Todo mundo faz. Sociedade faz. Mas ele diz: não, Senhor, é dura essa disciplina. É dura. É dura. Mas tu és justo no teu falar. Porque eu sou miserável. Tu serás justo no teu falar e no teu julgar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai lá para o verso 16, faz favor. E olha a revelação que Davi teve, totalmente diferente do que Saul havia tido. Saul achava que fazer aquele sacrifício, fazer aquele culto a Deus, fazer aquela cerimônia diante de Deus, aquilo tinha grande valor. Pois era justamente a cerimônia que ele tinha feito diante de Deus que estava fazendo Deus repugná-lo. Mas olha, o Davi, ele tem a ideia totalmente diferente. Olha a revelação de Davi. Verso 16: pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. Se eu soubesse, Deus, que oferecer sacrifício, se oferecer um culto a ti, adiantaria.
Eu passaria lá 2 horas com a mão erguida, te adorando, oferecendo sacrifício de louvor. A Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É lindo ver uma multidão de milhares de pessoas com as mãos erguidas aos céus, oferecendo sacrifício de louvor. Mas Saul pensava que isso adiantava. Mas Davi diz: Senhor, se adiantasse, eu faria. Se culto adiantasse a ti, eu faria. Se oferecer sacrifícios adiantasse, eu faria. Mas eu sei que aquilo que te agrada é um coração. Olha o verso 17. O que te agrada, Senhor, é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. É um coração que se arrepende, que diz: Deus, eu pequei, livra-me do meu pecado. Quantos serão surpreendidos quando passarem para a eternidade? Ofereceram sacrifícios, ofereceram hinos, louvores. Mas um coração duro, um espírito duro, inflexível, interessados com aquilo que a sociedade diz, que os outros dizem, mas sem se interessarem com aquilo que Deus fala. Sem se preocuparem com o que Deus fala. Eu tenho que estar preocupado com o que Deus está vendo da minha vida. De nada adianta ter uma aparência pastoral, ter um marketing pastoral, aparecer que eu sou bom pastor para a igreja, se lá no meu recôndito, lá no meu lar, eu não sou o que eu aparentar aqui. De que adianta eu aparentar para vocês que sou uma coisa, que lá na casa eu não sou? Não adianta. Eu sou falho? Claro que eu sou falho. Sou um ser humano. Mas Deus conhece a mim e a você. Deus conhece o meu espírito. Se eu sou quebrantado ou não. Aleluia. 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 Vamos lá para o verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o segredo aqui. Davi diz: apaga ou esconde o rosto dos meus pecados. Aquilo que eu fiz, Senhor, tem misericórdia de mim. Pode me disciplinar, mas tem misericórdia. E ele diz assim: apaga as minhas iniquidades. Qual a diferença entre pecado e iniquidade? Pecado é o fato, iniquidade é a perversidade que está no coração. Então veja, o pecado é o adultério, a iniquidade é a sensualidade. Entenderam? Então o pecado foi o ato, mas ele pecou porque tinha iniquidade, tinha perversidade.
Eu falei lá a questão de joia. O pecado é a joia, mas a iniquidade é a ostentação, é o desejo de ostentar. E assim por diante. O pecado é pegar algo que não é meu. O furto é pecado. Qual é a iniquidade? O amor ao dinheiro, a avareza. Então, a perversidade que está no coração é que vai produzir o pecado. Então, Davi diz assim: Senhor, me perdoa os meus pecados, mas apaga a perversidade. Me limpa da perversidade. Não adianta só ficar pedindo perdão pelo pecado, e peca de novo, e perdão, e peca de novo, perdão, e peca de novo. Não, Senhor, arranca a iniquidade. Trata-me lá dentro. Trata-me lá dentro. Eu não quero mais pecar. Eu nunca mais quero fazer isso. Eu nunca mais quero fazer isso. Aí ele diz assim: cria em mim, ó Deus. Verso 10, todos juntos, toda a igreja comigo. 1, 2, 3. O que ele está pedindo aí? Ali, coração puro seria a mente pura, leb. Cria uma leb pura e um ruach inabalável, reto. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: nós temos que ter duas coisas mudadas por Deus. Nós temos que ter a mente pura. E temos que ter um espírito ou uma consciência, porque lá no espírito tem um órgão chamado consciência. Então, veja, nós temos dois problemas que a gente tem que solucionar: o problema da mente e o problema do espírito. Eu tenho que ter uma mente pura e um espírito inabalável ou reto. Na versão corrigida diz um espírito reto. O que significa isto? O senhor pode pegar essa listinha aí, por favor? Vem aqui, por favor. Olha aqui. Vamos dizer que isto aqui... Só fica aqui, por favor, fica aqui. Né? Só pode ficar assim, meio inclinado assim. Tá. Então veja, ele está torto ou ele está reto? Então como é que eu vou provar para ele que ele está torto? Eu vou pegar esta régua aqui e vou dizer: olha, meu irmão, vai indo. Pronto. Agora aqui a régua está dizendo que você está reto. Entenderam? Qual é a régua de Deus na nossa vida? É a consciência. O que o Davi está mostrando aqui? Ele está dizendo assim para Deus: Deus, eu te peço duas coisas. Cria em mim uma mente pura e renova em mim um espírito reto. Ou seja, a consciência do Davi tinha sido cauterizada. Por que o Davi custou se arrepender e só se arrependeu quando veio o profeta e profetizou contra ele? Por quê? Porque a consciência dele tinha ficado assim. A Bíblia diz que quando a gente peca, quando a gente erra e não se arrepende, a gente, fica aqui, a gente se acostuma com o pecado. A consciência que antes doía quando você fazia alguma coisa errada, a consciência
para de doer. Por que a consciência para de doer? Fiquem, porque a consciência entortou também, ó. Olha como é que estava a consciência dele. Aí ele estava de acordo com a régua, porque a régua tinha entortado. Entenderam por que o Davi custou se arrepender? Porque a régua tinha entortado. Porque a consciência dele tinha se corrompido. Diga assim para quem está ao seu lado: o pior perigo é a consciência se corromper. Quando você ouve a palavra de Deus e faz assim, ó. Olha, segura aqui, por favor. Aqui embaixo. Ó. A pessoa começa a ouvir, Deus fala, a palavra fala, e ele, mas os outros fazem, a sociedade faz. O que acontece com a consciência dele? Ó, começa assim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, olha o que Davi diz. Davi diz assim: Deus, cria em mim uma mente pura. Por que ele pediu cria em mim? Cria é uma coisa que não tinha e agora vai ter. O que Davi entendeu? O que Davi se deu conta ali, meus irmãos? Qual havia sido o problema de Davi? Desde tempo. Davi, onde estava a impureza da mente de Davi? Onde estava a impureza da mente de Davi? Tinha duas coisas que tinham impureza na mente de Davi. A Bíblia fala. Uma delas, inclusive, impediu que ele construísse o templo. Tinha duas coisas. Davi era violento e era mulherengo. Davi era violento e Davi era mulherengo. Então, qual era a perversidade que tinha nele? Sensualidade e violência. E onde é que ele caiu? Na violência e na sensualidade. Aleluia. Mas naquela hora ele se defronta. Ele cai em si. Possivelmente naqueles 7 dias, possivelmente se diz que esse Salmo 51 foi escrito justamente naqueles 7 dias de jejum. No jejum, ele consegue enxergar quem ele é. No jejum, ele consegue ver quem ele era. E ele pôde compreender que a impureza da mente dele tinha corrompido o espírito. Estão entendendo? Quem está entendendo isso? A impureza da mente corrompeu o espírito, entortou o espírito. E agora ele diz: Deus, descobri. E vocês vão ver que depois desse episódio, Davi muda completamente. Depois desse episódio, ele deixa de ser mulherengo. E ele deixa de ser violento. Por isso que depois desse episódio, quando acontecem aquelas barbaridades, se fosse antes, irmão, quando
o seu filho tivesse estuprado Tamar, ele teria arrebentado com ele. Quando Absalão tivesse vindo contra ele, ele tinha arrebentado. Mas a partir daquilo, as pessoas se levantam, as pessoas xingam ele. Ele diz: deixa com Deus, deixa com Deus. Por quê? Porque Deus tinha criado agora uma mente pura. Oh, aleluia. Cria em mim, ó Deus. Ali estava Davi todo torto, com a consciência torta. Cria em mim, ó Deus, uma mente pura e renova em mim um espírito reto. E Deus vem, e vem o Espírito, e vem o Espírito, e vem o Espírito. Deus renova em Davi, cria nele uma mente pura e renova um espírito reto. Quem entendeu, diga amém. O verso 11. O verso 11. Toda a igreja. Quem é que estava convencendo Davi? Quem é que estava convencendo Davi? O Santo Espírito. Vem aqui de novo, vem aqui de novo, vem aqui de novo. Aleluia. Estava ali, tortinho. Era o Santo Espírito dizendo assim: é o que o Santo Espírito quer fazer contigo hoje aqui. Criar em ti uma mente pura. Renovar um espírito reto. Quem sabe alguma coisa aí, irmão, já não dói tanto em você quanto doeu quando você se converteu. Talvez lá quando você se converteu, que Deus fez uma obra tremenda, tinha coisas que doía, e você foi se acostumando. Porque tinha essa perversidade lá no teu coração, na tua mente. E hoje você vai dizer: Deus, renova o primeiro amor na minha vida. Renova. E restitui-me a alegria da salvação. Verso 12. Verso 12 agora. Todos juntos. Aleluia. Davi. Aleluia. Davi se lembrou, irmão Enéas, lá de quando ele era adolescente. Aquele Davi se enxergando tão imundo. Ele se lembrou daquele jovenzinho de 16 anos, sendo ungido por Deus. Ele se lembrou daquele jovenzinho, dizendo sem temer a morte: tu vens contra mim, ó gigante, com espada e com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele se lembrou, ele diz: Deus, restitui-me a alegria daquele tempo. Restitui-me a alegria de um novo convertido. E o que acontece quando Deus renova a alegria da salvação na vida da gente? E encerro por aqui, verso 13. Olha só o que acontece quando Deus restaura a gente. Todos juntos.
Você lembra quando você era novo convertido, que você pregava Jesus para todo mundo? Jesus, 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 Jesus. O que aconteceu? É a consciência que vai entortando. É a mente poluída. Mas Deus limpa-me. Restitui-me a alegria da salvação. E eu vou voltar a ser um pregador, a ser um evangelizador. Eu vou voltar a pregar a tua palavra. Vamos ficar em pé neste momento. Quantos querem fazer a oração de Davi na presença de Deus? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos fazer não como Saul, não como Saul. Saul não, Saul não. Vamos fazer como Davi. Aleluia, 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 aleluia. 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 Que coisa gloriosa, a presença do Espírito Santo aqui. Orabagala glória birihara bagara roshara bagara darakarore derabakai. Lokeshoriari lori blefakatori herderla robororosho. Rebaro legado rolo regrabarara shorianda lavaragaia. Vamos clamar a Deus. Começa a clamar. Vamos gritar: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos clamar, vamos pedir isto a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Cheroradare rolera blagara rorai. Reglaro lere lere garo clere de revoro sheradararai. Rebabagero re 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 shore darakataragai. Charaya radasturia la glabaraga lavrara sturia andaragidaragaya. A igreja orando, se não dá espaço para você vir aqui à frente, dobre o joelho e na tua cadeira mesmo. Aí onde você está mesmo, e clame, diga: Deus, 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 Deus. Charario la bagara darara goriri darara shai. Regolere le revere clegedo che terere bere loro gerede de barara shai. Rama shori glai de lais te revlai che dori hece clore de re lore balara shori. Senhor Deus, 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 estende a tua mão sobre a tua igreja, estende a tua mão, Senhor, e ouve a súplica do teu filho, ouve a súplica da tua serva, ouve, meu Deus, ouve, meu Deus. Tiraro regadara baralore laravala gada 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 ragaya
recabarore le rebarore reshete crore de regedore barahaya rababagadalara la shore de rebagalara haya reshote kate de bacantolore berekete kero de bere managata de berara roba babarara shandala barara shalara barahai. Delio riastole candelero holireia resheto clodere berele revele rechele getere glória. Senhor, ajuda-nos a que sejamos como Davi, ainda que tenhamos falhas, ainda, Senhor, que tenhamos lutas interiores e lutas exteriores, mas eis-nos aqui, Senhor, queremos reagir positivamente à tua palavra, queremos deixar que o teu Santo Espírito corrija as nossas consciências. Oh, bendito é o nome do Senhor. Corrige as nossas consciências, corrige as nossas consciências, corrige as nossas consciências, corrige as nossas consciências, corrige as nossas consciências. Senhor, renova em cada um espírito reto, restaura a alegria da salvação, restaura o primeiro amor. Oh, aleluia, faz com cada um de nós o que o Senhor fez com Davi. Aleluia, 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 aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Oh, que coisa maravilhosa é a tua presença. Que coisa maravilhosa é a tua presença. Que coisa maravilhosa é o teu Espírito agindo em nós, criando uma mente pura naquilo que não é puro. Aleluia. Aleluia, aleluia. Chega manda rara glória berelere dele cre. Roba babagando rore carala. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Cherobela bagabarara lorigla gera vakara la harastori. Aleluia, 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 aleluia. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus, irmão. Oh, comece a glorificar a Deus. Aleluia. No Salmo 51 e no verso 15, Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Deixa Deus abrir os teus lábios agora. Deixa Deus abrir os teus lábios e comece a glorificar a Deus. Comece a louvar a Deus.
Karamarulara magandara lagaraglaia. Retobe baba kiti vorilori clere betesterio cror de vahara clere chori. Recrobe riblo reba breas tirik churi clere vlatu crurias. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, abraça teu irmão, abraça teu irmão, e diga e ore, Jesus, cria em nós, ore vocês de 2 em 2, aleluia, de 2 em 2, de 2 em 2, Senhor, cria em nós, cria em nós, mentes puras. Ora pelo teu irmão, o teu irmão vai orar por ti. Renova em nós uma consciência reta. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Aleluia. Não deixe ninguém tirar a tua atenção nessa noite. Aleluia. Sinta Deus neste lugar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Podemos adorar. Eu li que agora nós podemos adorar com aquele sangue que Jesus verteu ali na cruz. Nos deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Mesmo chorando, quero adorar. Mesmo lutando, quero adorar. E se você não gosta de dar glória, sai de perto, porque eu vou adorar. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar.
adorarei. Cante! Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu